Aqui a gente pega de novo a casca. Ah, tem mais uma situação que eu não falei, que até é ligado com essa questão aqui agora que a gente vai fazer. Tá? Quando a gente sempre for colocar a placa do gatilho eletrônico, a gente tem que tomar cuidado que o seletor esteja para frente, ó, pelo menos um pouco, para ele não estar acionando o botão ali do seletor. Tá? Então a gente empurra um pouquinho para frente, vem aqui, ó, encaixa ela com cuidado, não precisa força, ó, encaixou. E agora, se eu quiser, eu posso soltar. Vamos colocar o parafuso aqui, perfeito. Ó. E é importante esse parafuso estar com um mínimo de aperto, porque se ele não estiver sentando bem a placa do gatilho eletrônico, esse botão vai acabar ficando longe da placa seletora. Então, ele tendo o mau acionamento do botão, acaba vocês tendo problema no full, ou seja, quando o cliente botar o seletor no full, ela não vai entrar no modo automático. Então, cuidem dessa situação, às vezes é só a placa não estava bem sentada ou o parafuso bem apertado. Tá, vamos colocar a fiação de forma correta, lembrando que os fios que passam são os primeiros a serem acomodados, para o túnel aqui do eixo do motor ficar livre. A gearbox aqui da Neptune, ela tem esse encaixezinho ali, ó, como vocês podem ver ali, ó, justamente para vocês botarem o fio e ele ficar protegido de não pegar no pinhão do motor. Acomodou aqui direitinho a fiação. Agora a gente continua com a montagem. A gente não mexeu aqui, ó, nas regulagens dos espaçadores. A gente não mudou a posição dele. Mas, só para vocês verem, eu vou só mostrar a maneira correta de se verificar as folgas do mecanismo. Perfeito? E isso é necessário e tem que tomar cuidado, que é, ó, a mínima colocação dos parafusos. O aperto só com os dedos ou só com a mão é errado, tá, pessoal? Ele não te gera a pressão correta que ela vai ter no fechamento que o parafuso vai oferecer. Então, ó, vai testar espaçamento das engrenagens, coloca os parafusos, tá? Pode ser esses 3, melhor se for os 4 aqui, para ele gerar o aperto necessário. Ó. Vamos apertar aqui. E aqui também, tá? Aqui, ó, a gente consegue verificar se essas engrenagens estão soltas, tá? Se elas estão girando livre, e também com uma ferramenta ou até mesmo com o próprio dedo a gente consegue verificar a lateralidade delas. Aqui vocês podem ver no eixo que quando eu levanto, ó, ela mexe as 3 juntas. Isso não é interessante, tá? Ela poderia estar mexendo só ela ou outra. Tá? Isso, ó, não é interessante para ela. Então significa que ela não está exatamente da melhor maneira possível. Tá? Fechando aqui, a gente consegue verificar as folgas nas engrenagens. Ó. Tá? Aqui a gente tem o eixo, ó, tá? Tem um pouco de folga. É normal de fábrica, só não pode ser exagerado. Poderia se fazer o ajuste, lembrando, cuidando dos excessos. Tá? Isso é uma questão bem à parte sobre shim. Então, tu tem essa folga, sempre vai ter um pouco de folga de fábrica. Tá? Isso aí vai de cada técnico aí fazer esse ajuste. Aqui a gente pode ver mais uma folga, ó. Deixa eu botar aqui para você, ó. E aqui a engrenagem possui uma folga considerável aqui. Vamos abrir aqui agora para ver e continuar a montagem. Vamos manter a regulagem original dela, mas passar uma dica aqui para vocês sobre o ajuste. Sempre quando a gente for fazer o ajuste dos espaçadores, dos shims, façam um por um. No caso, coloquei esse, fiz a regulagem, botei um embaixo, lembrando que a quantidade de espaçadores e a espessura não é uma medida exata, então é caso a caso, ele tem que ser verificado, e isso é o que dá mais trabalho às vezes numa preparação ou numa manutenção. Então colocou esse aqui, fecha a gearbox, coloca os 3 parafusos ou os 4, verifica a folga, ficou correto, nem muita nem pouca,
passa para a próxima engrenagem, coloca a engrenagem, faz o shim, ela não fica raspando as faces aqui, verifica, visualmente a gente consegue verificar os espaços entre elas e a lateralidade, como a gente já viu ali. Faz a próxima, fecha, confere com os parafusos e depois a terceira e assim por diante. É importante vocês terem paciência e teste correto na hora de fazer a regulagem das engrenagens. Então, pessoal, vou dando continuidade aqui, ó, vamos colocar o antirreverso. Vou mostrar para vocês, ó, que ele tem que ficar por baixo aqui, ó. Normalmente segura, coloca ele e ele tem que funcionar daquela maneira ali, ó. Tá, então ele fica daquela maneira ali, ó, por baixo. A gente coloca a sector. Vamos montar a parte superior para já colocar aqui, ó. Pistão, cabeça de pistão a gente já meio deixa pré-colocado. Nozzle, lembrando que o nozzle tem que estar bem encaixado aqui com a tappet, ó. Perfeito. As guias do pistão serem bem apoiadas. Ó, e a mola aqui na frente. Perfeito? Coloca o pistão bem à frente. E vamos colocar por último aqui a mola do gatilho, ó. Como vocês podem ver, essa é a mola do gatilho. Ela tem esse bracinho ali que fica encaixado naquele orifício, então ela é colocada dessa maneira aqui, ó. Tá? No caso, a colocação ali na placa seria aqui. A mola da tappet plate está colocada e a gente tem que tensionar ela e apoiar aqui, ó, no pino. Perfeito? Ela vai querer subir normalmente, ó. Então toma cuidado aqui, ó, para ela não derrubar o shim. Pode até deixar assim por enquanto, mas na hora de fechar tu dá uma empurradinha ela no local. O fechamento dela, você vai posicionar a tampa e com calma a gente vai ajeitando as peças que estão fora do local, ó. Por exemplo aqui, ó, a trava mecânica ficou para fora, a gente empurra para dentro. E aqui com uma chave a gente vai alinhando alguns mecanismos que não estão, ó, alinhados. Ó, eu dei uma leve pressão, não é força demasiada, não vai adiantar, ó. Empurra o nozzle, foi, fechou. Vocês podem ver, o último que encaixou foi o antirreverso, porém poderia ser um dos outros três. Tá? Empurrei o nozzle, ó, está solto, então tudo perfeito. Eu posso colocar um parafuso aqui e depois já vou poder soltar a gearbox. Só para ilustrar aqui, ó, ela está montada, tá? Ó, nozzle com a mola funcionando, o pistão está solto, vamos verificar. Ó, veio para trás, ó, tá soltinho, com as guias, tudo perfeito. Só colocar os restos dos parafusos e agora vamos dar continuidade na montagem. Então, pessoal, colocamos os parafusos aqui, como vocês podem ver, vamos dar continuidade, vamos colocar o corpo inferior, lembrando a posição do seletor, ó, entre o travado e o semiautomático. Coloquei na parte de trás aqui o plug da bateria e os dois fios do motor para baixo. Ó, vou botar o gatilho no seu orifício ali, ó, e foi. Então, tá basicamente na posição. Vou botar os dois pinos, o traseiro e o central. Ó, alinha direitinho. Antes de colocarem o central, façam uma inspeção visual se ele não tá com nenhum cabo atravessando ali, ó, para não esmagar o cabo. Tá? Verificou, ó, não tem, ele tá livre, tá bem alinhado. Só colocar o pino aqui, ó, e sem muita força, ó, ele entra no local. Perfeito? Agora eu posso botar tanto o tubo de coronha quanto o punho sem problema nenhum. Só lembrando, primeiro esses dois pinos para depois colocar qualquer um desses dois aqui. Empunhadura, ó, primeiro os fios no seu local correto. Eu vou colocar aqui e vou inverter para vocês verem, ó. Tá? Coloquei, ó, encaixado.
E agora os parafusos do punho, que a gente já sabe quais são, que são aqueles que tem aquela arruela, vamos dizer assim, fixa neles. Aqui eu estou usando uma chave que é imantada, me facilita para a colocação deles. Tome cuidado na colocação, não é necessário força aqui, né? Então viu que entrou errado, não força, tira, coloca de novo, para não perder a rosca ali do parafuso e nem da casca da gearbox. Foi. Aqui a gente já pode colocar os arelhos. Já aproveitamos, colocamos também a mola junto com o guia de mola. Perfeito. E agora já podemos botar aqui, ó, o tubo de coronha, primeiro a fiação, depois a arruela com o parafuso, ó. E depois só fazer o aperto. Cuidado, tá? Tem que entrar certinho lá para não estragar, ó. Verificou se está entrando correto. Foi. Fixado. O retém do magazine, ó, primeiro o botão ambidestro. Aqui, daí, ó, segura e vira. Mola. E agora, por último, na parte inferior, vamos colocar o motor, ó. Separa os dois fios, ó. Aqui no motor, lembrando, ó, da mola, tem que estar no local. A polaridade, ó, vermelha para trás. Coloca o motor. E ele tem que ficar dessa maneira, ó, solto. Perfeito? Encaixa os terminais. Ó, encaixou. E agora o negativo. Agora a colocação da tampa com o regulador de altura do motor. Ó, vamos colocar numa posição correta. É importante vocês cuidarem, ó, para o fio não estar muito colado ao eixo, para justamente essas duas abas ali, ó, agarrarem corretamente o motor. Elas têm que ficarem desta maneira aqui, ó, tá? Então o fio não tem que estar por baixo ali para não esmagar esse fio. Vamos lá, ó. Colocou, ó, fecha a tampa, prontinho. Tá? A parte inferior da Neptune está montada. Então, pessoal, tá os dois equipamentos aqui montados. Vocês podem ver, a gente não mostrou a montagem da Sentinel porque ela é exatamente igual à da Neptune. Como vocês podem ver ali, não muda nada, nenhuma questão de montagem e desmontagem também, elas respeitam as mesmas coisas. Tá? Só vai ter aqueles detalhes ali do gatilho eletrônico, como eu já falei várias vezes.